Lembram-se das histórias que ouvíamos em crianças? As lendas, os avisos, os mitos sussurrados entre amigos moldaram o nosso mundo cheio de sombras e mistérios. Acreditávamos neles com olhos arregalados e corações inocentes em que estávamos a pensar. Alguns mitos eram inofensivos, como o mito da manga com leite. Quem inventou isso? Provavelmente foi alguém esperto que queria ficar com mais mangas para si. Outros eram mais sinistros, como os maçons. Sociedades secretas, rituais estranhos, conversas sussurradas. Tínhamos a certeza de que eles não estavam a fazer nada de bom. Mas o tempo, como sempre, seguiu em frente. Crescemos, ficamos mais sábios e, felizmente, um pouco mais céticos. E sabem o que descobrimos? A verdade é muitas vezes muito mais interessante e muito mais engraçada. Os maçons. Só o nome evocava imagens de figuras sombrias, apertos de mãos secretos e talvez até uma cabra ou duas. Eles eram matéria de lendas sussurradas em tons baixos. Quem eram estes homens misteriosos de avental que se reuniam em lojas mal iluminadas? Estávamos convencidos de que eles não estavam a fazer nada de bom. Talvez controlassem o governo, ou talvez estivessem a guardar segredos ancestrais. Algumas décadas depois, a realidade é, bem, um pouco menos emocionante. São uma organização fraternal focada na fraternidade, na caridade e no crescimento pessoal. A verdade é que os maçons são apenas um grupo de homens comuns que gostam da companhia uns dos outros e tentam tornar o mundo um lugar melhor. 50. Os grandes 50. A marca do meio século. Pairava nas nossas mentes um marco ameaçador que marcava o início do fim. Depois dos 50, era tudo a descer, certo? Os nossos corpos iriam trair-nos. As nossas mentes iriam abrandar e os nossos sonhos iriam desaparecer ao pôr do sol, juntamente com a nossa juventude. Mas depois aconteceu algo espantoso. Fizemos 50 anos e o mundo não acabou. Na verdade, parecia que um novo capítulo estava apenas a começar. Tínhamos 50 anos e estávamos apenas a começar. O homem do saco. Ele era matéria de pesadelos, uma figura sombria à espreita na escuridão, à espera de raptar crianças malcriadas. Era a arma secreta de todos os pais, uma ameaça usada para nos manter na linha. Não queres comer os teus legumes? O homem do saco apanha-te. Não vais para a cama há horas? Ele está à tua espera debaixo da cama. Tínhamos pavor dele, este monstro sem nome e sem rosto que assombrava as nossas infâncias. Mas à medida que fomos crescendo, o homem do saco começou a desvanecer-se para o fundo das nossas memórias. Percebemos que ele era apenas uma história, uma invenção inofensiva, bem, na sua maioria inofensiva, concebida para nos manter na linha. Agora, olhamos para trás, para o homem do saco, e rimo-nos. Ele pode ter assombrado os nossos sonhos, mas agora só nos faz sorrir. 50 era sinônimo de ossos a ranger, vista a falhar, e uma sensação constante de cansaço. E uma caixa de comprimidos diária que podia servir como lancheira, cheia de remédios para cada dor e mal-estar. Os nossos corpos eram bombas relógio, à espera de explodir numa sinfonia de dores, maleitas e idas ao médico. Cada movimento parecia um desafio. Estávamos convencidos de que os nossos melhores anos tinham passado e que a partir daí era sempre a descer. A nostalgia tomava conta de nós. Preparamo-nos para o declínio inevitável, a fazer estoque de suplementos de fibra e a pesquisar lares de terceira idade, como se fosse um destino certo. Depois descobrimos a fonte da juventude, uma nova perspectiva sobre a vida. Ok, talvez não uma fonte literal, mas quase, uma mudança de mentalidade. Aprendemos que, embora envelhecer seja inevitável, deteriorar-se é opcional. Podemos escolher como envelhecer. Descobrimos o poder do exercício físico, que revitaliza o corpo e a mente, a importância de uma dieta equilibrada, cheia de nutrientes essenciais, e a magia de uma boa noite de sono, que renova as energias. Ainda nos podemos sentir fortes, vibrantes e cheios de vida. A idade é apenas um número. Não se trata de voltar atrás no tempo, mas sim de abraçar a viagem e aproveitar ao máximo cada passo. Cada momento é uma nova oportunidade. As mangas, aquelas delícias tropicais e suculentas, eram um fruto proibido quando combinadas com leite. Era um mandamento culinário transmitido de geração em geração
Não misturarás manga com leite, para não sofreres as consequências. Quais eram as consequências? Não tínhamos bem a certeza, mas pareciam desagradáveis. Dores de estômago, combustão espontânea. Não estávamos dispostos a arriscar, por isso evitávamos a combinação como a peste, separando cuidadosamente as nossas mangas do nosso leite. Então, um dia, alguém corajoso, ou talvez apenas esquecido, misturou manga com leite. E o mundo não acabou. Na verdade, estava delicioso. A doçura da manga misturava-se na perfeição com o leite cremoso, criando uma sinfonia de sabor que dançava nas nossas papilas gustativas. Descobriu-se que o mito da manga com leite era apenas isso, um mito. Agora, deliciamo-nos com batidos de manga, smoothies de manga e lassi de manga com abandono imprudente. Fomos criados com uma forte ética de trabalho, ensinados que o sucesso era diretamente proporcional ao número de horas que trabalhávamos. Subimos a escada corporativa, sacrificamos as nossas vidas pessoais, muitas vezes perdendo momentos importantes com nossos entes queridos. E usamos o nosso cansaço como um símbolo de honra. Éramos máquinas movidas a cafeína e ambição, sempre em busca da próxima promoção, determinadas a chegar ao topo, custe o que custar. Não importava o preço que pagávamos, acreditávamos que o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal era um mito, um luxo reservado para aqueles que não levavam a sério as suas carreiras. Pensávamos que o descanso era para os fracos. Dizíamos a nós próprios que iríamos relaxar mais tarde, que o tempo para nós viria depois, que iríamos aproveitar a vida depois de atingirmos os nossos objetivos. Mas a verdade é que, o mais tarde nunca parecia chegar. Continuávamos a adiar a felicidade. Então, algures entre os e-mails intermináveis e as reuniões sem fim e os jantares em família perdidos, tivemos uma epifania. Percebemos que algo precisava mudar. A vida é demasiado curta para a passarmos acorrentados a uma secretária. Precisávamos de encontrar um novo caminho. Percebemos que o sucesso não tem sentido sem felicidade e que a verdadeira realização vem de um equilíbrio. E a felicidade vem de viver uma vida equilibrada, onde há espaço para o trabalho e para o lazer, que inclua tempo para trabalhar, divertirmos-nos e estar com quem amamos. E tudo o que está no meio. Aprendemos a trabalhar muito, mas também a valorizar os momentos de diversão, mas a divertirmos-nos ainda mais, porque no final é isso que torna a vida verdadeiramente rica e gratificante. Maturidade e diversão eram conceitos mutuamente exclusivos. Acreditávamos que, ao envelhecer, deveríamos deixar para trás as coisas que nos traziam alegria. Era suposto trocarmos os nossos sapatos de dança por calçado confortável, como se a idade nos obrigasse a abandonar a leveza dos nossos passos, o nosso sentido de aventura por uma rotina confortável, como se a segurança fosse a única coisa que importasse. A nossa exuberância juvenil por contemplação silenciosa, como se a introspecção fosse a única forma de sabedoria. Diziam-nos para agirmos de acordo com a nossa idade, para nos conformarmos com as expectativas da sociedade, para abraçarmos a seriedade que vinha com o envelhecimento, como se a alegria fosse um privilégio dos jovens. Acreditávamos que a diversão era um luxo reservado aos jovens, uma indulgência que não podíamos mais permitir-nos, uma busca frívola para a qual já não tínhamos tempo, como se o relógio ditasse o fim da nossa alegria. Convencemo-nos de que éramos demasiado velhos para dançar, demasiado velhos para rir, como se a idade fosse uma barreira intransponível, demasiado velhos para desfrutar dos prazeres simples da vida, como se a simplicidade perdesse o seu encanto com o tempo. Mas depois percebemos algo incrível, algo que mudou a nossa perspectiva. A diversão não tem data de validade e a alegria não conhece limites de idade. Não é um privilégio reservado aos jovens, mas sim uma escolha que todos podemos fazer. É um estado de espírito, uma decisão consciente de viver plenamente. Uma escolha que fazemos todos os dias, independentemente da nossa idade. Redescobrimos a alegria das aventuras espontâneas, a emoção de seguir o desconhecido,
a emoção de experimentar coisas novas, de redescobrir paixões esquecidas e a liberdade de rir de nós próprios, mesmo com rugas, porque o riso é atemporal. Percebemos que envelhecer não significa crescer, mas sim evoluir. Significa crescer para nos tornarmos nas melhores e mais autênticas versões de nós próprios, celebrando cada momento com alegria e gratidão. Olhando para trás, é difícil acreditar que alguma vez tenhamos acreditado nesses mitos. Os maçons, o homem do saco, a conspiração da manga com leite, parecem quase cómicos agora, mas tiveram um propósito. Ensinaram-nos a questionar, a pensar criticamente e a nunca parar de aprender. Já percorremos um longo caminho desde aqueles miúdos com olhos arregalados, com medo do escuro e convencidos de que os 50 anos eram o fim do mundo. Aprendemos que a vida é cheia de surpresas, que envelhecer é um privilégio e que o melhor ainda está para vir. Por isso, avancem, abracem a vossa idade, desafiem as vossas crenças e nunca parem de questionar as histórias que vos contam. Riam-se do absurdo de tudo isto, encontrem alegria no inesperado e nunca, nunca parem de viver a vida nos vossos próprios termos. Agora que outros mitos podemos desmistificar, partilhem as vossas histórias nos comentários abaixo.